Quackzinhas, tudo bom? Você está prontíssimo para escrever a sua redação sobre abandono afetivo e o tema da redação é o abandono afetivo e suas consequências na sociedade brasileira. Você sabe por onde começar? É para isso que eu tô aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o abandono afetivo, sobre tipos de abandono parental, vamos falar sobre causas, consequências e também no final vamos falar um pouquinho sobre os direitos constitucionais relativos a isso, beleza? Antes da gente começar rapidinho aqui, eu sou a Mai do Quack e se você quer uma proposta de redação sobre o tema com texto de apoio, tudo bonitinho, tem lá no nosso site tudo bonitinho e de graça, feito pelos nossos voluntários com muito carinho para vocês. E também no site tem um outro material que são os argumentos para redação, que tem tudo que eu tô falando nesse vídeo, escritinho, bonitinho, com fontes e referências, também propostas de intervenção, repertório sociocultural e muita coisa bem legal, beleza? Então depois que você terminar de assistir o vídeo, corre lá na descrição e vê esses dois links que tem bastante coisa bem bacana te esperando. Mas afinal, Mai, o que é o tal do abandono afetivo? De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a família é responsável por várias coisas, como criação, educação, sustento material e afetivo, desenvolvimento e formação social de crianças, jovens e ou adolescentes. Mas afinal, onde que entra o abandono afetivo nesse rolê todo? Bom, você já viu que a família é responsável por bastante coisa, né? E o abandono afetivo, ele ocorre justamente quando a família deixa de assegurar, sabe, aquele cuidado, aquele zelo, aquele amor pelo filho. Por exemplo, quando um pai ou a mãe ele não aceita o filho, quando desprezam esse filho, quando não cuidam, quando falta assistência psíquica, quando falta aquele amor, sabe? Aquele cuidado dia a dia que tem que ter entre pai, mãe e filhos e assim por diante. Quando falta justamente esse amor, o abraço, o cuidado. Isso é o tal do abandono afetivo. Mas o que tem a ver isso? Como que isso ocorre? Isso está acontecendo? Olha só esses dados, que bacana. De acordo com o IBGE, em 2020, mais de 12 milhões de famílias possuíam mães solteiras. Importante ressaltar o seguinte, não é porque a família é com mãe solteira que ocorre o abandono afetivo. Porque tem muitos pais que às vezes não moram com a mãe, são separados e assim por diante. E também no caso que muitas vezes o pai às vezes tem a guarda da criança por algum motivo. E o pai ou mãe eles estão ali presentes, eles vão lá, eles visitam. E não somente visitar por visitar, sabe? Mas visitam, brincam, cuidam, estão realmente presentes de alguma forma. Então não é porque a família tem mãe solteira que a criança é abandonada. Entretanto, muitas vezes isso acaba acontecendo de, sei lá, o pai ou mãe sai de casa e nem liga mais para a criança, vai viver sua vida e deixa assim por diante, visita uma vez a cada 1000 anos, enfim. Nesse caso, ocorre sim o abandono afetivo. E além desse dado, tem um outro dado aqui, ó, bem bacana, mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Mais de 80 mil crianças que nem têm o nome do pai no seu registro. Nesse caso, é bem mais provável que ocorra o abandono afetivo, porque se a criança não tem nem o nome do pai, imagina o pai não disse, nossa, eu quero meu nome registrado junto com essa criança, né? Eu sou o pai dessa criança e eu quero meu nome ali. E quando isso não acontece, né, infelizmente, em muitos casos, é sinal de que o pai ou a mãe realmente negligenciou, não quis nem saber daquela criança, não quis nem deixar o nome dele registrado junto àquela criança também. Além disso, ela acontece justamente quando falta carinho, quando falta cuidado, proteção e pode gerar várias coisas, como por exemplo danos psicológicos, crianças e jovens e futuros adultos com mais depressão, baixa autoestima e assim por diante. Mas afinal, quais são os tipos de abandono parental? Vamos ressaltar uma coisa, esse vídeo ele é muito mais focado no abandono afetivo. Entretanto, eu achei importante a gente trazer aqui quais são os tipos de abandono parental para justamente essas coisas não se confundirem. Existem várias formas de se abandonar um filho ou uma filha, como por exemplo o abandono material. O abandono material ele ocorre, por exemplo, quando o pai ou uma mãe eles deixam de prover o sustento para a criança, sei lá, o dinheiro, não o dinheiro efetivamente, porque a gente não dá o dinheiro diretamente para a criança, mas quando você deixa, sei lá, de comprar comida, ou por exemplo, a criança está necessitando de uma assistência médica com uma enfermidade grave e você deixa de prover essa assistência médica, nesse caso ocorre o abandono material. Além disso, tem também o abandono intelectual. No caso do abandono intelectual, acontece o seguinte, a criança ou o jovem, adolescente, quando eu falo criança, gente, é jovem, adolescente, todo mundo, beleza? Então se em algum momento desse vídeo falar só criança é porque eu me confundi, mas saibam que é toda a galerinha menor de 18, beleza? Então assim, só continuando. O abandono intelectual, ele acontece quando a criança, vamos falar criança aqui, só que você já sabe do que eu tô falando, ela deixa de ter acesso à educação. O pai não provê que a criança vá para a escola todos os dias, quando ocorre a evasão escolar, por exemplo,
exemplo. Nesse caso, ocorre o abandono intelectual, ou seja, a criança deixa de ter aquele direitinho básico que também está na nossa Constituição, a educação. E por fim, tem também aquele lá que nós já estamos falando, que é o abandono afetivo, que ocorre justamente, conforme a gente já comentou, quando a criança deixa de ter carinho, deixa de ter cuidado, deixa de ter amor, e no caso, por exemplo, de um pai que despreza um filho ou uma filha. Mas afinal, Mai, quais são as causas desse tal abandono afetivo, né? Que apesar do nome ser bonito, a ação não é nada bonita, né? Mas assim, algumas das causas podem ser, por exemplo, quando ocorre o divórcio. Ocorreu lá o divórcio, pai e mãe, sei lá, tinham casado e tal, se separaram, brigaram, jogou panela, sabe? Todo aquele caos, aquela loucura, enfim, não precisa ter sido toda essa loucura, mas ocorreu o divórcio, beleza? E daí o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe vai morar longe, e daí ele vai deixando de visitar o filho e a filha, principalmente não só, tipo, deixando de visitar. Ele deixa de dar atenção, ele deixa de ter o cuidado, deixa de ter o contato, deixa de ter aquela conversa, aquela questão de, sabe, quando o pai pergunta, e aí, como é que foi teu dia, filho? Esse cuidado, esse carinho, esse pequeno estar ali, estar presente, isso vai deixando de acontecer. Importante ressaltar nesse caso que o fato, sei lá, o pai ou mãe tá pagando a pensão bonitinho, tudo certinho, ele faz lá uma visita a cada ano, isso não garante que não vá ocorrer o abandono afetivo, porque são coisas distintas, como a gente já falou. O abandono material, nesse caso, seria o parar de pagar a pensão. Tem a visita esporádica? Tem, mas ele não tá tendo cuidado, né? Ele só tá lá fazendo aquela visita só por obrigação, enfim, por lei, seja lá qual for o motivo. Então, isso não garante que não esteja acontecendo o abandono afetivo. Além disso, uma outra causa pode ser, por exemplo, quando pais e mães eles são muito jovens, eles mesmos não são preparados para ter filho, e daí acabam deixando aquela criança meio de lado, às vezes por não saber muito bem como cuidar, às vezes muitas vezes nem eles sabem muito bem da própria vida deles ali, enfim, e daí também acaba acontecendo esse abandono afetivo. É importante ressaltar também que todos aqueles tipos de abandono que a gente citou, o material, o intelectual, o afetivo, todos eles ocorrem quando o pai ou a mãe eles deixam de prover alguma coisa aos filhos sem nenhuma justificativa. Ou seja, por exemplo, o pai e a mãe não proveram a pensão ou não proveram o cuidado, mas eles mesmos não podiam. Por exemplo, às vezes, sei lá, o pai ou a mãe tinham algum problema psicológico e eles mesmos não conseguiam dar aquele carinho, dar aquela atenção por algum outro motivo. Nesse caso, não é caracterizado o abandono afetivo porque o próprio pai e a mãe não tinham como prover aquilo, né? Então é importante ressaltar essa questão de não ter uma causa, não ter uma justificativa. E não é qualquer justificativa, né, gente? Uma justificativa real para isso não ter acontecido. Além disso, quando a gente vai falar sobre as consequências, eu achei bem legal de trazer aqui, um trechinho do que a professora Giselda Maria Hironaka, espero que eu esteja falando o nome dela certo, uma professora da USP falou, olha só, eu vou ler para vocês. A ausência injustificada do pai origina em situações corriqueiras evidente dor psíquica e consequente prejuízo à formação da criança, decorrente da falta não só do afeto, mas do cuidado e da proteção, função psicopedagógica, que a presença paterna representa na vida do filho, mormente quando entre eles já se estabeleceu um vínculo de afetividade. Ou seja, a ausência de pai e mãe, eles geram várias coisas, como por exemplo essa falta psíquica, essa necessidade que a criança tem. E tem consequências que podem ser tanto, por exemplo, legais quanto psicológicas. Consequências legais é bem óbvio. Descumpriu uma lei, ou seja, ele não assegurou aquele zelo, aquele cuidado com o menor que estava previsto em lei. Então tem uma consequência legal, por exemplo, quando alguém entra na justiça e assim por diante, tem essa consequência. Além disso, claro, e muito mais grave, tem a consequência psicológica. É aquele vazio existencial que muitas vezes a criança cresce com aquela insegurança. Além disso, tem também a construção da personalidade conturbada, muitas vezes, por exemplo, principalmente naquela fase da adolescência, que está entre criança e entre adulto, e daí ainda tem mais, sei lá, ausência, pais que se separaram e um abandonou, nunca mais viu, nunca mais responde o WhatsApp, não responde nada. Tudo isso vai ajudando a gerar, por exemplo, adultos inseguros, depressivos, frágeis diante da sociedade. Então, essas consequências a longo prazo que são realmente muito mais prejudiciais para aquela criança ou adolescente. E para a gente finalizar, sempre importante citar que existem direitos constitucionais relacionados a isso. Como assim, Mai? Olha só o que diz o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente ou ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, é dever da família e do Estado e da sociedade garantir os direitos básicos e fundamentais da criança e do adolescente. E nesse termo, assim, quando a gente fala sobre abandono afetivo, eu vou até reforçar para vocês. Olha algumas das coisas que falam: direito à dignidade, direito ao respeito, convivência familiar, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência. Só aí já está praticamente todo o abandono efetivo, colocado nesse meio. Ou seja, é garantido a partir da nossa Constituição que não ocorra esse abandono afetivo, beleza? Então, com isso, eu posso finalizar o nosso vídeo. Claro, não esqueça de conferir lá no nosso site repertório sociocultural, propostas de intervenção sobre o tema, fontes e referências de tudo que eu falei, citações verificadas. E por citações verificadas, entenda que a gente não vai só lá e copia uma citação qualquer e coloca lá Sócrates, Aristóteles ou aquela galera padrão. Não, a gente pesquisa as citações e verifica a autoria. Todas as citações que estão no nosso site têm autoria verificada. Além disso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Tem lá o nosso Instagram, @quackredação, que a gente sempre posta muito material bem legal, conteúdo muito rico mesmo, vale a pena seguir. E também tem o nosso Telegram, t.me/quackredação. Sempre que a gente posta um material novo no blog, um vídeo novo, você vai receber a notificação por lá, beleza? Muito obrigada, gente!